Você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como sempre fazia quando se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por essa razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflito consigo mesmo. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até que aprenderes a amar-te a ti mesmo. Esse é o diálogo do coelho e da Alice no livro de Alice no País das Maravilhas. Esse pacto que o coelho fez, ele é praticamente um manual de sobrevivência, principalmente na área trabalhista, né, no mundo do trabalho. Tá, mas e o que isso tem a ver com a NR1 e com o Janeiro Branco? O Janeiro Branco, ele remete, né, ao mesmo de olhar para dentro, olhar para os seus sentimentos, para si mesmo. E também tem a ver com a questão psicossocial da NR1. Tá, mas e o que são riscos psicossociais? Eles são os fatores do ambiente de trabalho que podem colocar em risco, né, a integridade do trabalhador e vai além, né, da saúde física. Ela entra também no bem-estar mental do funcionário. Tá, e o que são caracterizados riscos, né, psicossociais? É o assédio moral, a carga excessiva de trabalho, aquelas fofoquinhas, você inventar coisas sobre o colega, que aquilo vai constranger ele, e isso vai acabar tendo um impacto mental muito grande no outro. O Janeiro Branco, ele fala muito de cuidar de si mesmo, que a mente sã, corpo são. Não adianta você se matar fazendo dieta, ir pra academia, treinar todo dia, se a sua cabeça tá sempre em parafuso. Tem até um mito de Orfeu, lá da mitologia grega, onde a esposa dele morre e ele desce até o submundo, conversa com Hades e a esposa dele, Perséfone, e ele toca a lira, que era um instrumento da época, e eles gostando deram a chance dele trazer a esposa dele de volta para a terra, né, o lugar onde eles moravam. Porém, ele teria que não olhar para trás até que eles saíssem do submundo. E aquela ansiedade de viver no passado, a ansiedade de viver no futuro, ou aquela coisa de ficar remoendo o passado, que é o olhar para trás, foi corroendo ele até que ele não aguentou. O ego dele fez com que ele olhasse para trás, porque ela estava em extremo silêncio, então ele não tinha certeza se de fato ela estava ali. Ele não confiou nele mesmo, né? Porque quem tocou a música e fez com que fosse libertada ela, foi ele. Ele não confiou em si mesmo, então ele olhou para o passado. E o que aconteceu? Ele viu ela sendo levada de volta ao submundo, né? Então, isso também é uma reflexão para que talvez você olhar para dentro e começar a viver no agora, porque o passado já passou. E sendo bem sincera, se você parar para refletir, você nem lembra
de fato da situação. Você lembra de uma lembrança da situação. Não sei se vocês conseguem entender. Creio que sim. E o futuro não existe, né? Tudo é maia, ilusão. Mas, de fato, se ocorre algo hoje e a pessoa morre, o futuro existe? O que existe é o aqui e o agora. Você tem que ter objetivos sim, mas você tem que fazer o teu máximo hoje sem deixar de viver. Porque o seu filho, a sua filha, nunca mais vão dar o primeiro passo. Entende? E às vezes você perdeu isso porque ficou trabalhando a mais. E aí também essa reflexão da Alice, do coelho, né, fazer o pacto e falar para Alice que ele fez esse pacto com ele mesmo quando conheceu ela, ele serve para nossa vida pessoal, mas ela serve também para que a gente entenda que se você não impor limites no que você está fazendo, isso também serve para os empresários que têm medo de delegar, não têm a confiança de delegar, e isso não é você falando, isso é o teu ego, é aquela vontade de controlar tudo e o medo de confiar que alguém possa de fato fazer aquilo melhor para você, que é melhor que você. Mas você está pagando essa pessoa para que de fato ela faça isso por você, entende? E acabam se sobrecarregando. Coloque limites, senão o sistema vai te moer. Seja você empresário, seja você colaborador. Né? O que o coelho fala para ela? Evitarei amar-te até aprenderes a amar a ti mesmo. Na nossa vida pessoal, muitas vezes a gente fica meio obcecado por coisas, pessoas, trabalho, cargo, e você chega a falar que ama aquilo, que ama a pessoa, que o teu sonho, que você vai ser feliz quando alcançar aquilo. Mas se você não é feliz hoje, se você não se ama, não coloca limites nas coisas, eu sinto muito dizer que você não ama ninguém. Se você não se ama, como você pode dizer que ama alguém se você nem conhece esse sentimento? O nome disso é obsessão, é o teu ego querendo provar a qualquer custo que você consegue aquilo. A gente deve entender também que muitas vezes a gente desenha um processo inteiro e esquece que no percurso existem muitas situações, porque não depende só da gente, às vezes vai depender do clima, que choveu e tá tudo bem, tenta de novo. O que você não pode fazer é enlouquecer e ficar doente por causa disso. A vida é agora. Ah, choveu, beleza, amanhã a gente anda de novo. Ou daqui a pouco para de chover e a gente vai lá. Ah, porque fulano ficou doente, não veio, então não vai dar pra fazer. Cara, o que dá pra resolver, resolve. O que não dá pra resolver, já tá resolvido. Entende? A gente fica remoendo muitas vezes aquela ansiedade de fazer. E cria um milhão de situações, e sempre, né, infelizmente, negativas sobre algo, e essas situações nem acontecem. Então, por que é que fica batendo cabeça? E se amar também é cuidar da tua saúde mental. Vai fazer uma terapia, né? Vai, e se a tua terapia é caminhar, vai caminhar. Se a tua terapia é conversar com um profissional, vai, conversa com um profissional. Às vezes tudo que você precisa é falar, só isso. Muitas vezes as pessoas têm o trauma de se abrir, de impor limites, porque aprenderam lá na infância que se expressar incomoda o outro e que só pode ser amado se... Olha o meu gato gritando.
só pode ser amado se for se adaptar àquela pessoa, àquela empresa, àquela determinada situação, só assim vão gostar de você. E não é real. Quanto mais você se adaptar ao mundo da pessoa, menos ela vai gostar de você, porque você não está sendo sincero com a pessoa e nem com você mesmo. E isso vai te adoecer. Tem também uma fala, um diálogo, né, entre a Alice e a lagarta, que a lagarta pergunta para Alice: quem é você? E a Alice responde: eu mal sei, Senhor. Nesse exato momento, pelo menos, nem sei quem é. Eu sei quem eu era quando eu me levantei essa manhã. Mas acho que passei por tantas mudanças desde então. Às vezes a gente também tem medo de sair da empresa onde a gente tá, porque aquilo era o que a gente queria de fato. Só que chega um tempo da vida em que aquilo ali não faz mais sentido porque você mudou. E todo mundo muda. Essa é a parte boa, nós estamos evoluindo, né? E a questão de vida também. Há relacionamentos muito infelizes por conta da comodidade. E a comodidade quem faz é o ego. A gente foi ensinado que ser egoísta seria pensar em nós mesmos, mas não. O ser egoísta é você continuar num lugar que não te faz bem só porque você tem medo de ir para um outro lugar que você não conhece, que é cheio de incertezas. Tem uma frase que eu usei não faz muito tempo e que depois eu fiquei remoendo na minha cabeça também, né? Que a gente fala para as outras pessoas, mas geralmente o conselho também serve pra gente, que é: você prefere o inferno conhecido do que o paraíso incerto. E aquilo fez... Tem gente que não aceita cargo de liderança porque não se julga capaz. Por que é que você acha que você não é capaz? Se o teu chefe tá vindo ali falando pra você que vai te dar o cargo, porque você é capaz. Ai, mas e daí o que o meu colega, que tá mais tempo, vai pensar? Dane-se! Cada um só, a gente se preocupa demais com o que os outros pensam, não faça isso. Na verdade, enquanto a gente está se preocupando com o que o outro está pensando, o outro está pensando no que a gente tem de opinião sobre ele, e na verdade ninguém está nem aí, entende? Quando você aponta muito o dedo para o outro, fala muito mal do outro dentro de uma empresa, é porque você queria estar no lugar que essa pessoa está. E aonde é um ambiente assim que é um inferninho, não fique. Nem na vida, nem na empresa, nem em lugar nenhum. Se vocês têm vontade de mudar, se arrisque. Se você sabe que a sua saúde mental está sendo danificada, está sendo virada em praga, não fique. Muitas vezes você permanece no inferno conhecido porque tem medo do paraíso incerto. Não faça isso consigo mesmo. Mude. E viva o aqui e o agora. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. É só a tua ansiedade que quer saber, o teu ego. E deixa o passado no passado. Você nem sabe se a lembrança que você tem é de fato o que ocorreu, porque você só lembra da lembrança. Você não lembra mais da situação em si. Deixo aqui essas reflexões e eu vou colocar embaixo aqui no videozinho, na legenda do vídeo, os autores, né, dessas teorias, né, que defendem essas teorias, e
peço a vocês que leiam o livro Alice no País das Maravilhas com outro olhar agora e que também olhem para as pessoas nas quais vocês trabalham, olhem para os seus chefes também, e os chefes olhem para os funcionários como uma pessoa como você, que ela tem sentimentos, que ela tem vontades, que todos almejam algo, não importa o que seja, e que se você pode fazer o dia de alguém melhor, faça. Mas se isso interferir em você se sentir bem, se isso vai te fazer se sentir muito mal, se acolha e dê amor primeiro para você mesmo. Imponha limite nas tuas relações profissionais e pessoais. É somente dessa forma que a gente consegue viver nesse mundo que a gente está. Se é que existe um mundo, pode ser Maia, né? Uma ilusão. Para que você não fique numa samsara, num ciclo vicioso. É isso por hoje. Beijo. Já curte o vídeo aí. Tchau, pessoinhas. E sim, eu atorei meus cabelos.